na história é assim. Nós somos filhos de Deus. Como é que nós somos filhos de Deus? Explica para mim como é que a gente é filho de Deus. Nós só conseguimos ser filhos de Deus de um jeito: no corpo de Cristo. Quando eu nasço, eu não sou filho de Deus. Ninguém é filho de Deus por nascimento a não ser Jesus. Porque para ser filho de Deus por nascimento, você tem que ser por natureza. E por natureza só tem um que é filho de Deus, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque Ele é o próprio Deus que se fez homem. Jesus é Deus, amém? Então Ele é filho de Deus, amém? Ótimo. E nós somos deuses? Não. Então não somos filhos de Deus. É simples. Não somos filhos de Deus. Agora, o que acontece é que, pela redenção, por graça de Deus nosso Senhor, nós somos inseridos no corpo de Cristo. E quando somos colocados no corpo de Cristo, a partir daí eu sou membro de um corpo que é filho de Deus. Aí eu posso dizer Pai, Abba, Pai. Quem é que nos une a Cristo num só corpo? É o Espírito Santo, que é a alma desse corpo. Então o Espírito Santo é como a água derramada na farinha, que une os vários grãozinhos de farinha num só pão. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai e nos une no corpo de Cristo. E aí, por isso que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e fazendo parte do corpo de Cristo, nós podemos olhar para o céu e dizer: Pai nosso. Deus é nosso Pai, por adoção, não por natureza. Por natureza eu sou criatura. Por natureza eu fui criado por Deus. Por natureza, no entanto, Jesus é Filho de Deus. E eu, por graça, sou unido ao corpo do Filho de Deus, e por isso eu sou filho de Deus, porque eu sou membro do corpo do Filho de Deus. Eu pergunto: como é o nome da mulher grávida, revestida de sol, que está gerando esse filho? Como é o nome dela? Maria. Eis aí porque Maria tem um papel fundamental em tudo. Por quê? Jesus é mediador no sentido único, irrepetível e extraordinário. Por quê? Porque é unido a Ele, unido a Jesus, que eu tenho acesso ao céu. Ele é mediador nesse sentido único, irrepetível, maravilhoso, extraordinário. Ele é Filho de Deus. A mediação de Jesus é evidente, é única e irrepetível. Porque Ele é a cabeça do corpo, e nós unidos a Ele vamos para Deus e somos filhos de Deus. Mas para nós estarmos unidos a Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, que nos une num só corpo, como a alma que une os membros num só corpo. Detalhe: esse corpo é gerado por uma mulher, o nome dela é Maria. A mediação de Maria é maternal. A mediação de Jesus é filial. Ele tem a mediação divina e filial. Por quê? Porque Ele é o Filho, no qual nós todos somos filhos. Porém, existe uma mediação maternal, que é de Maria. Deus quis assim, e assim é, e assim será. Pode espernear o quanto você quiser, será assim. Será assim. Portanto, atenção: quem entrar no céu, entrará porque é filho de Deus e foi gerado por Maria. Vejam, você pode desprezar essa mãe, ela continua acolhendo você. Você pode não aceitar essa mãe, ela continua sendo sua mãe. O bom de Maria é isso: você pode derrubar a imagem dela no chão, cuspir nela, jogar ela, né? Você pode fazer uma cicatriz no rosto dela, como fizeram em Czestochowa. Você pode jogá-la no chão, como fizeram com Nossa Senhora Aparecida.
Não tem problema, ela vai continuar sendo sua mãe. E o que de bom houver em você, na ordem da graça, ela irá gerar em você. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Ele diz assim, o próprio Papa diz que padres conciliares foram contrários. Basta você ver lá, Acta Sinodalia, número 3, etc. Ele põe a citação, o Papa descreve a dificuldade teológica. Ou seja, o Papa está dizendo com toda clareza que havia inúmeros bispos no Concílio Vaticano II que não queriam declarar Nossa Senhora como mediadora. Não queriam dizer que Nossa Senhora era mediadora, não queriam que se colocasse esse título no documento. Por quê? Por medo. Medo de ser mal interpretado, medo de os protestantes, não é? Pegarem no pé e dizerem aquilo que eles sempre dizem. O que é que os protestantes sempre dizem? Os protestantes sempre recordam aquela citação de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, em que se fala que Jesus é o único mediador, que não existe nenhum outro mediador além de Jesus Cristo. O próprio Concílio Vaticano II cita esse versículo, e ao citar esse versículo, o concílio diz assim: Jesus é o único mediador e Maria é mediadora. Mas esses católicos são malucos, né? Evidente, só pode ser. Como é que você pode, no mesmo documento, uma linha depois, você acabou de dizer que Nossa Senhora é mediadora, você vai e cita um versículo dizendo que Jesus é o único mediador? E os protestantes citam isso para nós como se fosse uma grande novidade, como se a gente estivesse dizendo assim: olha, tem esse versículo bíblico aqui que vocês não leram, mas meu irmão, no documento mais importante da igreja que fala de Nossa Senhora mediadora, no mesmo parágrafo em que se diz que Nossa Senhora é mediadora, se cita esse versículo dizendo que Jesus é o único mediador. Então não existe contradição. Existe contradição se você não entende. Não entende o versículo, e o versículo é o seguinte: Jesus é o único mediador. Sim, é evidente, mas Jesus é o Jesus total, é o Cristo todo. O Cristo tem a cabeça e os membros, não é isso? Por quê? Porque o próprio São Paulo nos diz assim, diz aos seus fiéis, a nós cristãos, portanto: façam, vocês cristãos, façam súplicas, orações, petições e ações de graça por todos os homens. Façam, vocês cristãos. Eu acho que todo protestante aceita isso. Os pastores protestantes, todos eles fazem súplicas, todos os protestantes fazem orações, todos eles fazem petições. Uai, e eles não estão sendo mediadores entre Deus e os homens? Porque se você faz súplica, oração, petição e ação de graça por todos os homens, capítulo 2, versículo 1 de 1 Timóteo, se você faz isso, então, como é que você diz que todos os fiéis devem rezar e ser mediadores, intercessores, etc e tal, e alguns versículos depois você diz que Jesus é o único mediador? Explica para mim, São Paulo. São Paulo explica. 1 Coríntios: nós somos o corpo de Cristo. O único mediador é Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os membros. O único mediador. Quando você reza pela sua família, quando você reza pelas pessoas que você ama, você está sendo mediador. É um outro mediador? Não, é o único, Cristo. Está entendendo? Então nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos realmente mediadores. Então, o Concílio Vaticano II, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, chama Maria de mediadora, porque todos nós somos também mediadores. Porque só existe um mediador, o Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, que somos nós.
Então, se o pastor protestante pode impor as mãos no seu fiel e rezar por ele, sendo um mediador entre o fiel e Deus, intercedendo, fazendo preces e súplicas em favor do fiel, por que é que a mãe de Jesus não pode? Está entendendo? Por que é que eu não posso? Ah, mas é que as pessoas que não estão aqui mais nessa terra, né? Os santos que já morreram, a Virgem Maria que não está mais entre nós, fisicamente, eles não podem mais fazer isso, porque estão lá no céu, tá junto de Deus. Mas como? Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a miséria, nem nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Então nós podemos, depois, mesmo no céu, continuar intercedendo. Santa Teresinha intercede por nós, Santo Antônio intercede por nós, o bem-aventurado João Paulo II intercede por nós. Eu tenho certeza que ele está rezando por nós hoje aqui e está feliz de nós estarmos aqui, falando da devoção dele a Nossa Senhora.